que você perdeu, marcas que em ti ficaram, sonhos que se esqueceu. Difícil é se levantar depois de tanto se frustrar, mas Deus vai preparar uma festa pra você cantar. Não temas se o mundo te julga, ou se uma porta se fecha. O que Deus tem para você, ninguém vai encerrar. Pode dormir tranquilo, quando você acordar vai ter surpresa. Nesse deserto Deus vai preparar pra ti uma mesa, com a providência que você há muito tempo esperou. Pode dormir tranquilo, esse choro vai cessar quando o sol nascer, e aí você vai perceber que tudo fez sentido. Então você pode dormir tranquilo. Tudo que você passou, tudo que você perdeu, marcas que em ti ficaram, sonhos que se esqueceu. Difícil é se levantar depois de tanto se frustrar, mas Deus vai preparar uma festa pra você cantar. Não temas se o mundo te julga, ou se uma porta se fecha. O que Deus tem para você, ninguém vai encerrar. Pode dormir tranquilo, quando você acordar vai ter surpresa. Nesse deserto Deus vai preparar pra ti uma mesa, com a providência que você há muito tempo esperou. Pode dormir tranquilo, esse choro vai cessar quando o sol nascer, e aí você vai perceber que tudo faz sentido. Então você pode dormir tranquilo. Deus não te desampara, podes confiar. O que Ele prometeu se cumprirá. Você não está só nesse processo, Deus sempre está por perto. Deus não te desampara, podes desconfiar. O que Ele prometeu se cumprirá. Você não está só nesse processo, Deus sempre está por perto. Pode dormir tranquilo, quando você acordar vai ter surpresa. Nesse deserto Deus vai preparar pra ti uma mesa, com a providência que você há muito tempo esperou. Pode dormir tranquilo, esse choro vai cessar quando o sol nascer, e aí você vai perceber que tudo faz sentido. Então você pode dormir tranquilo. Descansa o teu coração, Deus está cuidando de tudo. Vai dormir tranquilo. A paz seja convosco, querido. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, a nossa gratidão a Deus por mais esse sábado, por mais essa live. Queremos aqui abraçar carinhosamente todos vocês que estão entrando aí, né? Bastante gente. E que Deus possa abençoar a sua vida, Deus possa te dar graça em nome de Jesus Cristo. Nós estamos muito felizes com Deus, porque Deus até aqui tem nos sustentado, Deus até aqui tem nos dado força, Deus até aqui tem zelado por nós, né? E não tem como não ser grato a Deus por isso, né? Que você possa nessa noite receber a palavra a qual daqui a pouquinho a minha esposa vai estar ministrando ao seu e ao nosso coração. Desde já eu quero aqui pedir para que Deus possa contemplar do céu a sua vida, abençoar a sua vida, abençoar aí grandiosamente
o seu final de semana em nome de Jesus. Antes de mais nada, antes de cumprimentar minha esposa aqui, lembrando que essa semana bastante gente fez aniversário aí. Eu não vou aqui citar os nomes porque o presbítero Almiro fez isso ontem, né? Mas eu quero aqui dizer que amanhã a irmã Elisângela Rodrigues vai estar fazendo aniversário. Que Deus abençoe a sua vida, irmã Elisângela, em nome de Jesus Cristo. Lembrando que às 19 horas aí o pastor Carlos soltou a lista aí do culto de ação de graça amanhã. Eu só vou pedir para o pastor Carlos, se ele puder colocar o nome do pregador, que eu não me recordo o nome. Então, se o pastor Carlos aí, ou alguém que souber aí o nome do pastor lá de Maringá, da comunidade evangélica Deus Vivo, que vai estar ministrando amanhã, coloque o nome para os irmãos estar sabendo aí, em nome de Jesus Cristo. Pai, sua irmã Valquíria. A paz do Senhor, irmãos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Estou feliz mais uma vez estar aqui para levar a palavra do Senhor, né? Para minha vida e para a sua vida, para a sua casa, para minha casa, para os nossos corações, porque o Senhor ele tem uma palavra para nós essa noite e eu creio que não vai ser diferente, né? Não vai ser diferente. O Senhor ele está aqui, ele está falando comigo e com você. Então, continue ligadinho aí, abra os seus olhos, peça para o Senhor, Senhor, abre a minha mente, abre meus ouvidos espirituais, porque eu quero ouvir a sua palavra, que a sua palavra venha cair no meu coração como semente e germinar, para dar frutos. Amém. Deus abençoe. Tem uma galera muito grande aí, mas se a gente for falar aqui, vai... a irmã, quem é? Juliane, a Gil. A Gil, o pastor Carlos, pastora Neuza, pastora Gileu, enfim, muita gente aí. Tá bem rápido aqui. Pastor Amaral. Pastor Amaral. Isso que vai estar pregando amanhã. Amém, pastor Carlos. Então aí o pastor Amaral, da comunidade evangélica Deus Vivo, lá de Maringá. Amanhã, às 19 horas, então, culto de ação de graça, e que você possa ir. Aí você talvez vai olhar para mim e falar assim, irmão Silvio, mas tem alguma coisa para agradecer a Deus no meio de uma pandemia dessa? Apóstolo Paulo diz, dá graças em tudo. Nós devemos dar graças em tudo que Deus tem feito, naquilo que Deus tem falado conosco, então dê graça, né? Talvez o momento seu não seja um momento especial, um momento bom, mas nós devemos graças a Deus, porque Deus até aqui tem zelado conosco, em nome de Jesus. Curva sua cabeça, vamos fazer de Deus. Fecha os teus olhos aí, leva o teu Pai, eu te louvo, eu te engrandeço nessa noite. Diante da tua presença eu quero apresentar primeiramente a tua igreja, Pai. Que o Senhor possa contemplar do céu, derramar chuvas de bênção, unção, graça e vitória, Pai. E que a palavra que será ministrada nessa noite possa edificar no coração dos teus filhos, mas não só ser também. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo, fale conosco, use-nos como o Senhor sempre tem usado para falar com a tua igreja, para falar com teus filhos. É que eu oro nessa noite pedindo e te agradecendo em nome de Jesus. Amém, irmã Valquíria? Vamos então para a palavra de Deus. O que você está tentando fazer aí? Também o Mateus, né? Ele está aqui. Ele está aí. Presente. E ele está aqui presente na nossa casa. Né? Ele veio aqui nos visitar, ele está aqui. Que Deus abençoe sua vida, Mateus, a cada dia. Que o Senhor venha te abençoar. Que o Senhor venha cobrir com o sangue dele a sua vida, viu? Transformando a sua vida a cada dia. Qual que é o sobrenome seu? Mateus Rodrigues. É da igreja não, o colega nosso aqui, amém? E a irmã Valmira também, ela acabou de entrar. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, irmã Valmira. Tem vários irmãos aí. Já passou ali, eu não consigo ver quem está aí. Que Deus abençoe a vida de vocês que estão aí presentes, nos ouvindo. Eu vou estar lendo uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Amém. Em Gênesis 37. Eu vou falar um pouquinho sobre sonhos. José foi um homem que teve um sonho. E muitas das vezes, e aqui a gente aprende muitas coisas com ele, né? Como que é? Que tá ali, amor? De quem? Mainara Molim, que está conosco. Que Deus abençoe a sua vida, irmão. Amém. Que Deus abençoe. Eu vou estar lendo aqui Gênesis 37, 5. Certa vez José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Agora eu vou ler o 6, parte B. Então você foi reinar sobre nós. Quer dizer que você vai governar? Aqui em cima ele diz, né?
Vou voltar um pouquinho aqui para vocês entenderem. Ouçam um sonho que tive. Disse-lhe: estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou de pé. Seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. E seus irmãos disseram: vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E odiaram ainda mais por causa do sonho que eles tinham dito. Depois teve um outro sonho e contou aos seus irmãos: tive outro sonho, mas desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Agora o 19. Os seus irmãos falando, né? E vamos jogá-lo num poço. E dissemos que um animal selvagem devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rubem ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhe tire a vida e acrescentou: não derrame sangue, joga naquele, mas não toquem nele. Rubem propôs isso com a intenção de livrá-lo ao pai. Chegando José, seus irmãos arrancaram a sua túnica longa. Então eles mataram um bode, mergulhou o sangue da túnica de José e mandaram para seu pai este recado: veja a túnica do seu filho. Ele reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem devorou e ele ficou despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu um pano de saco e chorou muitos por dias por seu filho. Todos os seus filhos e suas filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não, chorando descerei à sepultura para junto de meu filho, e continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda. Amém. Quando eu estava ouvindo um louvor, o Senhor começou a falar ao meu coração. Muitas das vezes nós confiamos demais em pessoas. Nós confiamos naqueles que estão ao nosso lado. E nós não sabemos quem está do nosso lado verdadeiramente para nos ajudar. Porque muitas das vezes nós achamos que as pessoas estão do nosso lado para nos ajudar, mas as pessoas, elas não querem ver a nossa felicidade. Ela quer ver você, a sua tristeza, a sua amargura. E aqui José, ele contou um sonho. E os irmãos deles aqui, ele foi meio, vamos dizer, eles foram meio hipócritas com ele. Então nós vamos se curvar diante de você? Mas mal ele sabia que quem tinha dado esse sonho, essa revelação a José, foi Deus. E quando Deus nos revela algo, vai acontecer. Quando Deus revela algo para mim e para você, vai acontecer. Pode demorar o tempo que for, mas vai acontecer, porque quem nos prometeu, ele é fiel para cumprir na nossa vida. E o que eles fizeram? Eles armaram uma armadilha para José. Os seus próprios irmãos, aqueles que comiam na própria mesa, aqueles que estavam com ele dentro de casa. Mas teve pena, teve dó de José. Eles disseram: não vamos matá-lo, né? Ele tentou evitar para trazer de volta ele para casa, mas os seus irmãos não. Seus irmãos eles ficaram irados porque viram José ali, tipo, eles achavam que José estavam tipo criticando, zombando, né? Ó, eu vou ser grande e vocês vão ter que se curvar diante de mim. E o Senhor começou a falar no meu coração. E eles enganaram a José, enganaram o seu pai, Jacó. Porque eles mataram um bode, sujaram as vestes de José e levaram para o seu pai. E José, ali vendo,
aquelas vestes todas sujas de sangue, ele acreditou que um bicho, né, um selvagem, pegou o seu filho e matou. E aquilo Jacó levou por muito tempo até descobrir, né, que José foi levado por calabouço, ele ficou naquele poço. Aí eu comecei a imaginar. Muitas das vezes as pessoas não colocam a gente ouve palavras de pessoas, e as pessoas não colocam a gente em poço, como colocou José. Eles colocam a gente em situações que a gente perde, muitas das vezes, a esperança. Mas a gente tem que ser igual José. Ele foi jogado num poço. Ali ele olhou para aquele poço, ele deve ter pensado: por que eu estou aqui? Porque o Senhor permitiu eu estar aqui. Muitas das vezes na nossa vida o Senhor ele permite situações para ver como que está a nossa fé. Se a nossa fé está firmada no Senhor. Porque a nossa fé tem que estar todo dia firmada no Senhor. Porque todos os dias a gente vai ter as pessoas querendo nos derrubar, pessoas invejosas querendo, nós estamos fazendo algo para o Senhor. Ah, mas eu faço melhor do que o irmão Silvio e a irmã Valquíria. Ah, mas eu faço melhor do que o irmão Miro e a irmã Paula. Ah, mas eu faço melhor do que o fulano, eu faço melhor do que o cicrano. Mas o Senhor, ele deu algo para mim e para você diferente. O que é para mim fazer, é para mim fazer. O que é para você fazer, é para você fazer. E ali José estava ali, e quando eles voltaram, eles viram que José não estava mais ali. Porque, como eu acabei de ler aqui, ele foi, nesse meio tempo, no Egito, os medianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó. Alguém achou José no poço. Alguém tirou José do poço. Mas levaram José para onde, meu amor? Egito. E José foi para o Egito. E ali ele ficou, né? Ele ficou ali. E muitas das vezes nós olhamos, José ele foi jogado num poço no deserto. Às vezes eu e você estamos passando por desertos que nós não entendemos. Por deserto que o Senhor permite para nos ensinar, para nos capacitar, para a gente ter um tempo somente com Ele. Mas nós não entendemos, porque o Senhor ele faz diferente de mim e de você. Eu e você, a gente tem algo no nosso coração, nós temos sonhos para ser realizado, que o Senhor nos deu. Aí nós começamos a soltar para os quatro ventos. A gente começa a soltar e dizer para aqueles que nós acreditamos. E aquelas pessoas vêm muitas das vezes e desanimam a gente. E ali eu vejo que José, mesmo dentro do poço, ele ainda tinha esperança, ele ainda tinha fé. E Deus enviou ali os soldados para tirar ele do poço. Eu não sei a situação que você está vivendo. Eu não sei o poço que você está. Eu não sei a situação que você está. Mas o Senhor, Ele é aquele que sabe de todas as coisas. Se Ele te colocou no deserto, é porque Ele está te moldando. Ele está te ensinando. Porque grandes coisas virão na sua vida. Amém? Deixa meu esposo falar um pouquinho, né? Amém, queridos. Deixa eu... Pastor Agileu, toda a família. O pastor Edson entrou aí também, né, da igreja metodista lá de Paranaguá. Deus abençoe a sua vida. O pastor Edson também fez aniversário essa semana. Que o Senhor possa cobrir com o teu sangue sempre o teu ministério. Eu quero chamar a tua atenção aqui para dois pontos. O primeiro versículo 5 de Gênesis capítulo 37, versículo 5, vai dizer que José teve um sonho. E lá no versículo 9, a Bíblia vai dizer que José teve novamente um sonho. E para quem que ele foi contar esse sonho? Para a família dele. O que me chama a atenção é que muitas vezes quando você tem um projeto na tua vida, um sonho, a primeira pessoa que você confia e que você tem que contar é a sua família. Aquelas pessoas que você tem confiança. Porque se você não confiar na tua família ou achar que a tua família confia em você, você vai contar para quem? Para estranho. Mas porém aqui vai surgir no coração dos irmãos de José uma inveja, talvez algo que os irou. Porque eu sempre costumo dizer que as pessoas elas não têm inveja daquilo que você tem, elas têm inveja daquilo que você possa conquistar. Quando você coloca projeto, sonho,
e diz, olha, eu tenho um sonho de fazer isso ou fazer aquilo, você ainda não tem. Você ainda não conquistou, você ainda quer conquistar. E isso levanta nas pessoas, talvez mais próximas de você, as pessoas que deveriam dizer assim, nossa, vamos orar nesse projeto, nossa, que projeto lindo, vamos compartilhar. São as pessoas que querem puxar o nosso tapete. São as pessoas que olham talvez para o teu ministério, olham para a tua vida social, olham para quê? Porque muitas vezes, eu sempre comento com a minha esposa, a gente sempre tem orado e repreendido a inveja, e eu sempre falo para ela, mas inveja do que? A gente não tem nada, né? Assim, entre aspas. Mas ontem até estava conversando com o presbítero Almiro, lá na empresa, e o presbítero Almiro falando a respeito de casamento, falando a respeito de família, disse assim, olha, eu levei tanto tempo, né, para conquistar o que eu conquistei, a esposa que eu tenho, né, a casa que eu tenho, o carro que eu tenho, as coisas que eu tenho, e muitas vezes as pessoas elas têm jogado isso fora, né, por uma aventura, por um desfecho, e muitas vezes perde tudo aquilo que ela conquistou. O que José queria mostrar para os seus irmãos, talvez a alegria de José de ter sonhado um sonho, e de chegar, para quem que ele fosse contar? Ele falou, vou contar para os meus irmãos, vou contar para o meu pai, vou contar para minha mãe, dizer, olha, eu tive um sonho, olha que coisa linda. Ele esperava o que em troca? Que os irmãos fossem apoiar ele, que os irmãos fossem dizer, nossa José, que tremendo, olha o que Deus revelou para você. Não, pelo contrário, surgiu no coração dele uma inveja, ao ponto de querer matá-lo, ao ponto de um irmão entrar, Rubem entrar e dizer, não, não vamos matá-lo, jogaram dentro de uma externa, venderam por uns medianitas, depois vendeu para o Egito, e aí para a casa de... como é que é a casa? De Potifar. Potifar, aqui a minha cabeça, para mim guardar nome, queridos, é complicado. Mas Potifar, o que José foi fazer lá? José, ele foi ser... Deus levou José até lá para José ele aprender a governar a casa de Potifar. Ele vai aprender a governar a casa de Potifar porque Deus vai dar algo maior para ele. E o que é esse algo maior, irmão Silvio? O Egito como governador. Realizar e fazer aquele sonho, né? Concretizar aquele sonho. Então, o que me chama a atenção, querido, é que muitas vezes, dentro do teu projeto, dentro daquilo que você tem colocado diante de Deus, muitas vezes você precisa ficar em silêncio. Hoje, no mundo que nós vivemos, dificilmente a gente sabe quem nós vamos confiar. Dificilmente a gente sabe quem é que realmente está conosco, né? A única certeza que nós temos é que Deus está conosco nos momentos ruins, nos momentos bons, independente se nós estamos vivendo momentos bons ou ruins, Deus está conosco. Então, o que me traz dentro dessa história de José é que talvez ele tenha se precipitado em contar para os seus irmãos. Ele deveria vir, né, saber, porque ele conhecia os seus irmãos, ele confiava nos seus irmãos. E seriam as primeiras pessoas que deveriam apoiar. Porque a nossa família é o nosso alicerce. Então a nossa família é que tem que nos apoiar. Mas pelo contrário, a família de José, os irmãos de José queriam derrubar José. Talvez olharam e disseram assim, nossa, o que Deus tem para ele é maior do que aquilo que tem para nós. Isso não vai concretizar. Porque muitas vezes quando você conta um projeto seu, um sonho seu, você sabe discernir para quem você contou, se a pessoa está com você ou se a pessoa não está com você. Porque se a pessoa muitas vezes, quando ela muda a visão dela, assim, nossa, que legal, né? E aí surge no seu coração dizer assim, nossa, essa pessoa não ficou contente. Muitas vezes ela está com inveja daquilo que você possa conquistar. O que José precisava, a Bíblia vai dizer que ele vai virar governador do Egito. E aí eu te faço uma seguinte pergunta, ele precisava passar por todos esses processos? Ele precisava ser jogado dentro de um buraco, ser vendido, né, para alguém, para depois ser revendido no Egito? Por que Deus muitas vezes faz essas coisas? Porque muitas vezes Deus complica. Não era mais fácil Deus pegar ele e dizer, ó, meu filho, meu servo, vai para o Egito que lá eu vou te fazer grande. Não, há um processo, e esse processo é que a gente muitas vezes não entende de Deus. Se você for para dentro da palavra de Deus, vai ter homens e mulheres que Deus abençoou, Deus exaltou, porque foram pessoas que tiveram que viver uma experiência com Deus. José precisava ter uma experiência com Deus. Mas talvez o Deus de colocar ele num calabouço, ele ficar alguns anos dentro de um calabouço, até vir decifrar o sonho, né, para Faraó,
quer dizer que Deus muitas vezes quer saber se nós somos temente a Ele, se realmente aquilo que eu e você pregamos sobre Deus, se aquilo que eu e você falamos sobre Deus, realmente nós vivemos isso. Aí Deus fala, vou fazer um teste com o meu servo. Ainda que eu não creio que Deus fica provando que Deus é conhecedor de todas as coisas. Mas Deus, Ele quer provar a gente, para nós mesmos provar para nós se nós somos suficientes para compreender aquilo que Deus tem na nossa vida. Deus sabe se eu vou ser um servo fiel a Ele ou não. O que Ele quer é que eu descubra se eu vou ser fiel ou não. O que Ele quer é que eu descubra se realmente eu sirvo a Ele. Porque é fácil eu estar aqui na frente desse celular pregando para vocês, falando faça isso, faça aquilo, deixe de fazer isso. Mas verdadeiramente Deus quer saber se eu realmente, fora daqui dessa tecnologia toda, realmente eu continuo sendo. Então o que me chama a atenção aqui para mim voltar para minha esposa é que no versículo 9 diz assim, teve José ainda outro sonho, quer dizer, ele vai sonhar novamente com com o mesmo projeto que ele havia sonhado primeiramente. E ele conta aos seus irmãos dizendo, tive outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Ele está dizendo assim, ó, vocês aí, meus irmãos, você vai chegar uma época que vocês vão se inclinar diante de mim. Né? Ainda que ele não sabia o que iria acontecer, mas o que Deus quer dizer nessa noite, irmão Silvio? Deus quer dizer muitas vezes que Deus leva muitas vezes a gente para determinados lugares, para determinadas regiões, para saber, para provar, e Ele vai cumprir a promessa dele, aquilo que Ele prometeu. E muitas vezes você para em determinados lugares, para em determinadas regiões, e você fala, mas o que eu estou fazendo aqui? O cumprimento de uma promessa que Deus tinha na tua vida, o cumprimento de uma promessa que Deus havia estabelecido na tua vida, talvez há 20 anos atrás. Deus fez uma promessa na tua vida e você fala assim, nem lembrava, mas Deus não se esquece da promessa. Amém? Amém. Mas por que José foi lançado dentro de uma prisão? Porque hoje nós escutamos assim, mas eu estou dentro da igreja, eu sirvo o Senhor, mas os pratos, Ele te oferece os pratos que temos nesse mundo. O diabo oferece prato, mas ele não te obriga você a comer esses pratos. Aqui foi tentado pela mulher de Potifar, porque José, como diz aqui a palavra diz, né? José era atraente, de boa aparência, né? Ele era um jovem. No 37 ele era um jovem que ele tinha 16 anos. 17 anos. Então, ele era um jovem, atraente, bonito. E a mulher de Potifar queria que ele se deitasse com ela. E ele disse, não, eu não vou deitar com você. Porque o Senhor era com ele. Quando o Espírito Santo de Deus está comigo e com você, o diabo ele pode tentar lançar sobre minha vida e sobre a sua vida todos os pratos que ele quiser. Mas se nós tivermos sabedoria, nós vamos Satanás. Porque nós temos que saber, nós temos que ter a presença de Deus na nossa vida, para nós entendermos o que é lançado sobre a nossa vida. Porque muitas das vezes eu posso chegar e oferecer algo, que nem o Mateus, ele está aqui, eu posso chegar e oferecer o Mateus, quer um refrigerante? Ele vai aceitar, mas eu posso oferecer algo para ele que não vai agradar o coração dele. Ele vai na hora recusar, falar, não quero. Como José ele recusou. E a mulher de Potifar continuou, mulher safada, né? Continuou querendo que ele se deitasse com ela. Até que no momento ele se esquivou dela e o manto dele ficou na mão dela. Aí quando Potifar chegou, ela contou, né, a versão dela. Aí Potifar mandou jogar ele, né? Jogar ele na prisão. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele. Ele tratou com bondade, concedendo a simpatia do carcereiro. Você pode estar em qualquer lugar, mas o Senhor ele está na sua frente. Como o Senhor aqui permitiu a simpatia do carcereiro por José, Ele permite na minha vida e na sua. Aonde nós estivermos, o que nós estivermos passando, o Senhor é comigo e com você. Não importa a nossa situação, porque quem nos prometeu, Ele é fiel para cumprir todas as promessas da nossa vida. Não importa se você está no poço, não importa se você está numa prisão, não importa se você está no calabouço,
como Paulo e Silas estavam lá presos, amarrados, mas eles adoravam o Senhor, eles clamavam o nome do Senhor. Como Daniel foi jogado na cova dos leões, e ainda ele dormiu em cima dos leões. Ele fez o leão de travesseiro. O Senhor permitiu sobre a vida dele, para provar que Ele é na vida dele. E na minha vida e na sua não é diferente, porque o mesmo Deus que era na vida deles é na minha vida e na sua. Mas muitas das vezes a gente fica desesperado. Mas eu digo para você, não podemos perder a nossa fé. Que nem Jó. Jó perdeu tudo que ele tinha. Perdeu seus filhos, perdeu sua casa, perdeu sua família, perdeu sua saúde. Perdeu tudo, perdeu seus amigos. Mas ele nunca perdeu a sua fé. Aleluia. E o Senhor, Ele deixa alguém do nosso lado, porque muitas das vezes nós perdemos coisas e as pessoas começam a apontar. Ah, você está dentro da igreja, você é um servo. Como fez com o Jó? E você está nessa situação, você diz que crê em Deus, você adora o seu Deus, você está nessa situação, como muitas pessoas hoje fazem isso. E Deus nunca deixou Jó perder sua fé, a sua esperança. E Deus restituiu tudo na vida de Jó, porque a esperança e a fé ainda estavam na vida de Jó. E Ele permitiu que a mulher de Jó ficasse com ele, porque tem que ter as testemunhas. Porque quando o Senhor Ele promete algo na minha vida e na sua, as pessoas, aquelas que não nos acusam, aquelas que às vezes falam algo para nós, ela tem que estar perto. Eu aprendi quando eu entrei para a igreja, eu aprendi. Um dia eu estava na igreja e eu orei para Deus afastar os meus, aqueles que não gostam de mim, né? Afastai de mim os meus inimigos. Eu aprendi que não, eu tenho que dizer, Senhor, que meu inimigo ele possa ver o que o Senhor vai fazer na minha vida. Se ele estiver longe, como que ele está perto de você? Porque o Senhor não vai deixar ele tocar em você. Ele não vai deixar nada acontecer na sua vida, porque você é filho escolhido e amado dele. Amém? Amém, queridos? Aí você vai falar assim, irmão Silvio, mas por que essa inveja dos irmãos de José? Porque lá no versículo 3 a Bíblia diz que Israel, o Jacó, ele amava mais José, por causa que é o filho que veio na velhice. Aí minha esposa falando aqui de calabouço, né, de Paulo e Silas, me faz lembrar de Sansão. A Bíblia diz que Sansão, ele nasce debaixo de uma promessa. Ele nasceu debaixo de uma promessa. Eu creio que eu e você, nós nascemos debaixo de uma promessa. Muitas vezes aí você deve estar se perguntando, mas por que eu nasci? E muitas vezes você pode até ter ouvido um dia e falar assim, por que você nasceu? Né? Você não deveria ter nascido. E muitas vezes, talvez você já ouviu pessoas falando isso. Eu não sei para que eu nasci. Você nasceu porque você é um projeto de Deus. Aleluia. E você nasce debaixo de uma promessa de Deus. Sansão, ele nasceu debaixo de uma promessa de Deus para ser juiz sobre Israel. E ele tinha tudo para ser um dos grandes juízes sobre Israel. Porém, a sua caminhada, Sansão vai se perder. Sansão ele tinha uma fragilidade, e talvez o diabo descobriu isso nele por lado de mulheres. Se você for estudar lá desde o capítulo 13 de Juízes até o capítulo 16, você vai ver falar bastante de Sansão. O que me chama a atenção é que Sansão, quando ele se perde na sua caminhada, ele vai parar no calabouço sem os seus olhos, desamparado, sozinho, sem ninguém, fazendo um serviço de um jumento que era empurrar um moinho, né, do templo de Dagon. E o que me chama a atenção em Sansão, que Sansão ele tinha, sendo abençoado por Deus, era um projeto de Deus, porém ele vai parar dentro do calabouço. Aí você me pergunta, irmão Silvio, mas o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que mesmo ele estando no calabouço, ele não deixou a graça de Deus. Mesmo ele estando preso, ele não deixou de ser um projeto de Deus. E a Bíblia vai dizer que os filisteus comemorando, achando que o Deus deles, o Deus de Dagon, havia vencido o Deus de Sansão, falou, vamos fazer uma grande festa? Vamos, mas nós precisamos de alguém para animar essa festa. Vamos pegar o palhaço do Sansão, que está lá no calabouço, sem esperança, talvez desamparado, porque o nosso Deus venceu o Deus de Sansão
e nos entregou o Deus de Sansão. Entregou Sansão em nossas mãos, então vamos fazer uma grande festa. E a Bíblia diz que havia príncipe, havia mais de 3.000 homens no terraço, entre homens e mulheres. E aí diz, busca o palhaço lá, busca o esquecido, busca o sem projeto. E se você for estudar Sansão, ele era um narizeu, e a Bíblia diz lá, o Sansão, o erro dele foi que lá, se você estudar o capítulo 15 de Juízes, você vai ver que Sansão, ele teve a oportunidade de se redimir diante de Deus. O que você quer dizer com isso, irmão Silvio? Eu quero dizer porque no livro de Números, capítulo 6, a Bíblia fala que quando um narizeu, ele se contaminava com a morte de alguém, a mulher, irmão, pai, enfim, ele estava contaminado. E o que ele tinha que fazer? Chegar diante do sacerdote, que era uma lei que Deus havia dado a Moisés. Deus falou, Moisés, se o homem se contaminar, ele vai até o sacerdote, raspa a cabeça, né? Raspa a cabeça. Depois de 8 dias ele traz ou 2 rolinhos, 2 pombas, uma para a expiação do pecado dele e outro para o holocausto, e vai cumprir a disciplina, vai ficar no banco lá até o cabelo crescer. Não era fácil para Sansão cumprir isso, mas Sansão, com a vaidade e o orgulho, as coisas. E aí Sansão não atentou para esse lado, e Deus falou assim, eu vou raspar a cabeça dele. O pastor Dalila chegar lá e contar 3 historinhas no ouvido dele, ele abriu o jogo e disse, nunca passou navalha sobre minha cabeça, o dia que passar eu vou perder minha força. Então, quando ele está no calabouço, jogado no calabouço, talvez aí os filisteus falam assim, não, traz lá o palhaço, traz lá o bobão. Mesmo ele estando preso, Deus não havia esquecido o projeto que tinha na vida dele. E a Bíblia diz que ele chega e ele fala assim, me coloque na coluna central para me descansar, para a pessoa que guiava ele, porque ele estava sem os seus 2 olhos. E aí o que me chama a atenção é que Sansão, mesmo estando no calabouço, ele estava orando. Assim como Paulo e Silas estavam orando, amarrado, preso. Por que ele estava orando? Porque o texto lá no capítulo 16, clamando para Deus devolver a força dele e ele empurrar aquelas colunas e matar os filisteus, nem que fosse para vingar um olho dele. Por que ele estava clamando? Porque você pode orar e muitas vezes Deus não responder ou fingir que não está respondendo para nós, mas o clamor só vem depois da oração. Quando você está orando, nada acontece, você tem que clamar. E o que Deus quer dizer nessa noite, irmão Silvio? Deus quer dizer que quando você ora, as coisas não acontecem, você tem que clamar. Foi o que Sansão fez, ele foi clamar. E aí Deus mais uma vez vai operar, porque ele era projeto de Deus. Aleluia. Deus não se esqueceu de Sansão quando Deus fez a promessa para Manoá e a esposa dele. Havia alguns sacrifícios que tinham que ser feitos. E qual que era o sacrifício? Ela não podia beber bebida forte, ela não podia cortar o cabelo dele, porque ele era narizeu. Então tinha alguns sacrifícios que ela tinha que fazer. Era um projeto, era uma promessa de Deus. Aí ele vai parar no calabouço. Que projeto é esse? Que promessa é essa que Deus joga dentro do calabouço? Deus precisa muitas vezes nos jogar dentro de um calabouço, ou muitas vezes no deserto, como o pastor Edson comentou aqui, para nos ensinar. Mas não é porque Deus nos coloca no deserto, irmã Valquíria, ou coloca a gente no calabouço, que nós deixamos de ser projeto dele, que nós deixamos de ser servo dele, que ele deixou de nos amar. Ele precisa nos ensinar. E muitas vezes o ensinamento de Deus é doloroso, porque Deus é justiça. Mas independente se você está hoje passando, ou como tantos homens e mulheres da palavra de Deus passaram, lembre, você nunca deixou de ser projeto de Deus. Amém? Amém. Quero mandar aqui um abraço para alguns irmãos que já entraram aí. A Marlise, Deus abençoe sua vida, Marlise. A Adriana Morello, o Luiz Roberto, o Pedro Persil, nosso amigo. Deus abençoe, a Elza Maria, lá em... Onde que a Elza Maria mora? Guaraci. Em Guaraci. Que Deus abençoe sua vida, Elza. A vida do Márcio, a vida da Gabi, que está aqui, né, em Paranavaí, e da Isadora, que está aí com você, que Deus abençoe a sua casa, o Fernando, a irmã Luzia Lopes, o jovem Silas, que Deus abençoe a sua vida, Silas, a paz do Senhor, ele mandou ali hoje. Antônio entrou agora. Ele mandou ali, ô irmã, a paz do Senhor, Alice Del Risse e o Dirceu Antônio. Que Deus abençoe. Aqui o irmão Edson, o pastor Edson, né, ele comentou. A Dalva também acabou de entrar. Ah, a Dalva Carneel, a prima da minha mãe. Deus abençoe lá de Maringá. sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, Dalva. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. O pastor Edson, ele colocou, né?
3 tipos de deserto: deserto que somos, O mentor. o mentor, deserto permitido por Deus e deserto forçado. Qual deserto que você está aí? Qual é o seu deserto? Qual é o deserto que você está aí? Você está no deserto que Ou somos... que você se encontra nesse momento, né? Você, muitas das vezes, nós somos o mentor. Muitas das vezes nós vamos para o deserto sozinho. Sozinho. Deus ele permite, porque a gente, muitas das vezes, o Senhor, a palavra do Senhor, lá em Isaías, fala, né? Os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. E os pensamentos do Senhor, muitas das vezes, não são os nossos pensamentos. Muitas das vezes, nesse momento, a gente está em situações que muitas vezes o Senhor não queria que nós estivéssemos. Mas a gente, muitas das vezes, desvia daquilo que o Senhor quer para mim e para você. Nós desviamos daquilo que o Senhor tem para a nossa vida, né? Aí, deserto permitido por Deus e deserto forçado. Deserto forçado foi esse que José passou, né? Muitas das vezes pessoas colocam a gente, né, nessa situação, mas o nosso Deus, ele nos honra. Ele nos honra de uma maneira tão linda, porque aqui no 41, capítulo 41, verso 37, né, José foi lá e ele decifrou o sonho para Potifar, né, para Faraó. E o plano pareceu bom a Faraó e todos os seus conselhos. Por isso Faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Quando nós nos colocamos, né, na presença de Deus, as pessoas elas sabem que nós temos o Espírito Santo de Deus. Ela sabe que o Espírito Santo de Deus está na minha vida e na sua, porque o Espírito Santo ele brilha. As pessoas veem um brilho diferente em mim e em você. E disse, pois, a Faraó, a José: uma vez Deus me revelou todas essas coisas. Não há ninguém criterioso e sábio como você. Você terá um comando. Olha que Faraó disse para José: você terá um comando no meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. Olha só que Deus vai fazer na vida de José. E Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida Faraó retirou o dedo do anel selo e colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro no seu pescoço. Também fez subir em sua segunda carruagem real e à frente arautos iam gritando. Só o nosso Deus para fazer isso. Só o nosso Deus para fazer isso. Só o nosso Deus para tirar você de uma situação que você pode olhar e às vezes falar assim: ah, não vai ter mais jeito para mim. Não vai ter jeito. Nessa situação que eu tô aqui, eu vou parar. Mas não. Quando o Senhor ele quer usar eu e você pode... Faraó, vamos dizer, hoje Faraó seria quem aqui na nossa cidade? Seria o prefeito da nossa cidade? Muitos lugares tem reis, né? Que nem lá naqueles lugares longe lá, né? Tem reis. Espanha, Mas... Inglaterra, né? Mas ele ficou um grau abaixo do rei, do Faraó. E porque o Faraó viu que ele era diferente. Quando eu e você nós somos diferentes, o Senhor ele nos honra. Ele nos honra de uma maneira extraordinária. O Faraó tirou o dedo do anel, tirou o anel do dedo dele e colocou no dedo de José. E José, ele disse: agora você vai governar. Todos vão se prostrar diante de ti. Isso daí o Senhor tinha falado para ele lá atrás. Lá atrás.
Mas nós começamos a ler, nós achamos que isso aqui é bem rápido, né? A gente acha que isso aqui aconteceu. Ontem ele foi já jogado lá, depois atiraram lá, depois já colocaram ele lá no calabouço. Não, isso foi um processo longo até ele chegar a essa situação que ele está. E ele viu aquilo, e ele sabia que era a promessa de Deus. E ele sabia que o Senhor ia trazer os seus irmãos também. Porque o Senhor, ele cuidou de José e cuidou da família de José. Porque quando eu e vocês estamos fazendo algo para o Senhor ele está cuidando da minha família e da sua. Aleluia. E não foi diferente com José. Então assim, nós temos que fazer tudo aquilo que o Senhor quer, porque o Senhor, ele age na nossa família. Ele age na minha vida, ele age na sua. Não é que José quis se aparecer, não é que às vezes as pessoas querem se aparecer, não. É porque quando a promessa do Senhor vem na nossa vida, ela vem de uma maneira tão extraordinária, e isso, se ele prometeu, vai cumprir. Ele prometeu lá no 37, começou a se cumprir aqui no 41. Foi tempo, irmãos, foi tempos aprendendo na situação que ele estava vivendo. Pode falar, meu amor. Amém, queridos? Quando se fala de promessa, você vai ver que Deus fez promessa para Abraão sair do meio da parentela dele. Demorou um processo, demorou um tempo para se cumprir na sua geração. A Bíblia fala que Deus fez uma promessa na vida de Moisés, tirar o povo do Egito, porque aí que fala do clamor. O texto, se você for estudar o texto lá de Gênesis, quando Deus fala para Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, é porque eles estavam orando. O clamor só vem depois da oração. Estava orando, parece que nada estava acontecendo. Aí o povo foi clamar. Ele disse, agora eu ouvi o clamor. Então, muitas vezes, aquele projeto que está faltando cumprir na sua vida, está faltando você clamar. E para a gente finalizar aqui, deixa eu só contar um testemunho aqui rapidinho. Quando a gente fala, queridos, para vocês compartilhar as lives conosco aí, dos irmãos durante a semana, na segunda-feira com o pastor Agileu, terça-feira com o pastor Carlos e a pastora Neuza, na quarta-feira com a irmã Simone, na sexta-feira com o presbítero Almiro, né, e a Paula, conosco aqui no sábado, é porque a gente tenta alcançar o máximo de pessoas possível. Se você compartilhar, você ajudar a compartilhar aí nos seus grupos do Facebook. E essa semana um rapaz me procurou na empresa, e ele falou assim, olha, um parente meu estava assistindo, a live do pastor Agileu na segunda-feira, acho que retrasado, se não me falha a memória, e eu estava em casa, aí eu vi lá, você compartilhou, eu estava assistindo o pastor Agileu falando a respeito de ser exemplo, né? O pastor Agileu vai lembrar aí de ser exemplo, né? Das pessoas olhar, e até ele falou assim, uma palavra que o pastor Agileu falou lá, que ele falou assim, cola em mim, se você quiser ver o meu sucesso, essas coisas, cola em mim. E ele falou que estava assistindo dentro do meu Facebook, e ele falou assim que o parente dele chegou ele, e esse parente dele, por 17 anos, estava afastado do caminho do Senhor. Ele era de uma determinada denominação, uma igreja, e por causa de coisas que ele viu dentro da igreja, ele se afastou, porque ele achava que não tinha oportunidade, ele achava que as pessoas não valorizavam ele. E aí, o que chamou a atenção nele é que ele olhou e começou a chorar. Ele falou, do que você está chorando? Ele falou assim, porque Deus está falando comigo. Porque eu tenho que me espelhar naquelas pessoas que me ajudaram, aquelas pessoas que até hoje têm orado por mim voltar para a igreja, que até hoje têm me convidado para ir para a igreja, e eu, por causa de conversinha, por causa disso, daquilo, eu não quero voltar, mas eu preciso me espelhar em alguém, e o que esse pastor está falando é verdade, e então eu vou me espelhar naquelas pessoas que até hoje têm me ajudado, não aquelas que têm me criticado. Por isso que eu falo, querido, que é importante muito você compartilhar essas mensagens, porque às vezes você fala assim, não vai falar com ninguém. Fala sim, fala com alguém. E eu fiquei bastante feliz que ele falou assim, que o rapaz falou assim, eu vou voltar para a igreja que eu era. E chegou lá, disse que o pastor fez o apelo para reconciliação, ele se reconciliou, e ele disse que tocava, se não me falha a memória, baixo na igreja, e ele disse que desde que ele saiu há 17 anos ele não tocava, e ele conversou com o pastor, falou, pastor, eu vou cumprir aí, se tiver que cumprir disciplina, alguma coisa, mas eu quero voltar a louvar para o Senhor. Então é muito importante, querido, que você possa compartilhar essas mensagens, né?
que Deus fala, talvez não fala hoje, talvez as pessoas não estão assistindo agora, mas vai assistir depois. E ele falou assim: Silvio, eu fiquei bastante feliz, porque esse meu parente voltou para a igreja e agora é eu que preciso tomar coragem de voltar para a igreja, né? Eu não estou em nenhuma igreja, mas eu gosto de assistir a live, porque a semente, querido, é lançada, a semente é pregada. E muitas vezes aí quando eu falo assim: queridos, olha, é segunda-feira, pastor Gileu, terça, né? A gente que fala aqui, compartilha. Esse é o objetivo. Qual que é o objetivo de nós estarmos aqui? Para você achar que a gente prega bonito? Não. A gente quer pregar o evangelho, a gente quer ver vidas sendo salvas, né? Alma sendo curada. Esse rapaz, ele foi curado através talvez de uma palavra que o pastor Gileu falou, que era assim: espelhem alguém, né? Se você quiser saber o meu sucesso, cola em mim que você vai ter. E diz que agora ele está assistindo as nossas lives aí. Eu falei que eu vou adicionar ele no Facebook, eu vou procurar o nome dele, adicionar ele, porque eu tenho um parente dele, não tenho ele. E eu quero crer que testemunho, mas talvez tenha vários aí por aí, de pessoas que têm sido abençoadas através aí do pastor Gileu, do pastor Carlos, da pastora Neuza, da irmã cooperadora Simone, do presbítero Almir, da cooperadora Paulo, da gente aqui. Nós somos limitados, querido, mas Deus é grande e generoso demais. Por isso que nós amamos e somos apaixonados por Cristo, porque Cristo todo dia tem nos surpreendido através daquilo que Ele faz na nossa vida. Talvez eu fale assim: nossa, irmão Silvio, o pastor Gileu pregou e olha, e transformou o homem. Não, quem transformou foi o Espírito Santo. Aleluia. Mas usou o pastor Gileu para falar uma palavra. Talvez não falou com ninguém naquele dia, né, que estava assistindo, mas falou com esse jovem depois ainda. Mas esse é o sentido de nós pregarmos o evangelho. Então muitas vezes as pessoas têm esse dever e direito de pregar, e muitas vezes ela abre mão. Ela não quer pregar, ela não quer falar do amor de Cristo. Ela só quer guardar para ela aquilo que Deus tem feito na vida dela. Não guarde para você. Mostre para as pessoas, seja como o pastor diz, a Gileu falou aquele dia, seja um espelho para as pessoas poderem olhar para você e ser abençoado através da palavra de Deus. Amém? Amém? Mais alguma coisa para nós encerrar? Amém. E você pode ver que muitas das vezes, como o Silvio disse, né? Muitas das vezes as pessoas, elas vêm, ela começa a assistir a nossa live e ela começa a olhar, e o Espírito Santo de Deus, ele começa a tocar nas vidas que estão ali ouvindo, porque nós não estamos aqui por acaso, os irmãos não foi colocado por acaso, nós somos colocados para fazer isso porque foi ordem de Deus, foi a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu creio que o Espírito Santo está trabalhando em muitas vidas. É como o Silvio disse, muitas das vezes nós estamos aqui pregando, nós estamos aqui levando a palavra de Deus, na nossa simplicidade, mas com todo amor e com todo temor no nosso coração. Porque falar de Jesus Cristo, falar de Deus é uma coisa assim, nós temos que ter muito temor. Porque eu falar do meu esposo, é muito fácil eu chegar e falar, comentar com alguém sobre o meu esposo, porque eu convivo com ele, eu sei os efeitos dele. Mas quando a gente começa a falar de Deus, Deus não tem defeito. Ele só tem qualidades, ele só tem coisas boas para nos oferecer. E as pessoas hoje no mundo, elas só estão esperando que você fale para ela: Jesus te ama. Se você está em caminhos errados, em caminhos tortuosos, vá para a casa do Senhor, busca a presença do Senhor. Ah, mas eu tenho que me libertar daquilo. O Senhor, Ele quer você do jeito que você é, do jeito que você está. Porque quem vai fazer a obra é o Senhor. Não é o pastor, não é os irmãos da igreja. É o Senhor e você. Você tem que abrir o seu coração e deixar Deus agir na sua vida. Porque o Senhor, Ele transforma vidas. Ele transforma. Ele é aquele que chega. Ele primeiro bate na porta. Você tem que abrir o seu coração. Ele não vai chegando de qualquer jeito. Você tem que dizer: Senhor, entra na minha vida. Entra e abre a porta do meu coração para o Senhor vir morar comigo. Para o Senhor viver comigo. Porque muitas das vezes nós achamos que estamos andando com o Senhor. Nós achamos que estamos fazendo algo para o Senhor. E nós estamos querendo apenas que o homem vê. E não, nós temos que viver, nós temos que ter a presença no nosso coração. Nós temos que aprender a amar. E quando nós aprendemos a ouvir a voz de Deus, a ouvir aquilo que o Senhor quer, o nosso
ele começa a ficar leve. Porque muitas das vezes nós estamos levando tanta coisa, tanta sujeira nesse mundo, tanta coisa que acontece, a gente carregando nas nossas costas. A gente carregando e o fardo vai ficando pesado, vai ficando pesado, ficando pesado. E você para, você desiste. Se eu não dizer para você, não desiste. Não desiste, porque foi eu que te escolhi. Aleluia. Eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Eu te formei, cada ossinho, cada nervinho, foi eu que fiz. A vida que você tem hoje, o respirar que você está respirando, foi eu que te dei. Então, assim, nós temos que agradecer a Deus por tudo. Porque hoje teve pessoas que não teve condições de acordar e agradecer a Deus, porque Deus recolheu, tirou a vida deles, levou eles, né? Não está mais aqui na terra conosco. Mas eu digo para você, vamos continuar amando, vamos continuar levando a palavra do Senhor. Porque, irmão, mas eu não sei falar. Sabe sim, porque o Senhor, Ele te capacita. Ele te capacita a cada dia. Porque aí você fala assim, mas eu estou sofrendo. É no sofrimento que Deus nos ensina. É no sofrimento que Deus nos capacita. Porque Ele quer, às vezes você fala, mas eu estou só. Não, o Senhor, Ele está aí contigo. Aonde você for, Ele vai com você. O Espírito Santo, Ele está com você. Mas você tem que falar, Espírito Santo, venha comigo, Espírito Santo, vamos comigo. O Espírito Santo vai andar com você, Ele vai fazer coisas lindas na sua vida. E eu creio que os testemunhos vão começar a aparecer, vão começar a chegar diante de nós. Porque o Senhor, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo. E eu creio que vidas estão sendo transformadas, vidas estão sendo restituídas, famílias estão sendo renovadas, o renovo está chegando dentro da sua casa, dentro da sua vida, no seu coração. Mas limpa o seu coração para o Senhor entrar. Porque muitas das vezes a amargura, a tristeza, a angústia está no seu coração. Mas o Senhor, Ele quer que você tire tudo isso. Que você abra o seu coração para Ele entrar e fazer morada, para Ele transformar a sua vida. Para Ele transformar a sua vida e Ele fazer da sua vida o que Ele tem, o que Ele te prometeu. Porque muitas das vezes as pessoas estão se esquecendo, amor. Eles estão se esquecendo da promessa que Deus fez na vida deles. Eles se esquecem porque Ele fica olhando para o irmão da direita, da esquerda, os erros dos outros, esquece de olhar para Ele, que Ele também tem defeitos. E esquece de olhar a sua promessa. Às vezes eu ouvi uma pessoa falar assim, eu fui em uma determinada igreja e a pastora veio e falou algo para a pessoa que estava do meu lado. Depois o pastor veio e falou algo para mim. Mas eu ouvi do meu irmão, mas eu esqueci do meu. Perdeu a bênção. Perdeu aquilo que o Senhor tinha para a vida dela. Eu e você, nós não podemos deixar as bênçãos escorrer diante dos nossos dedos. As bênçãos, o Senhor vem. Eu tenho que somente agradecer. Nós estamos passando essa pandemia aí. O Senhor tem nos abençoado grandemente. Tem muita coisa maravilhosa na nossa vida. Glórias a Deus por isso. Porque Deus, Ele é fiel. Ele não desampara o filho dele. Ele não desampara. Porque Ele está conosco a todo momento, agindo na nossa vida. Então eu creio que o mesmo Deus que está aqui comigo, dentro da minha casa, nesse momento, então entrega tudo nas mãos dele. Mas deixa Ele fazer do jeito dele. Vai doer? Vai. Porque Ele faz diferente de mim e de você. Então aceite aquilo que o Senhor tem para mim e para você. Amém? Amém, querido. Deus abençoe você, que você possa ficar com essa palavra em nome de Jesus. Então anote aí, amanhã às 19 horas, culto de ação de graça, pastor Amaral da cidade de Maringá vai estar ministrando aos nossos corações e que você possa ser abençoado com a palavra de Deus. 19 horas o culto, então você fala assim, irmão Silvio, eu não consegui colocar meu nome na lista. Não tem importância, tá? Vai haver lá algumas cadeiras lá fora, vai receber a bênção de Deus, vai ser abençoado com a palavra de Deus, que Deus vai usar o seu servo para nos abençoar. E vai lá agradecer este ano, né? Agradecer o que Deus tem feito na tua vida até aqui. Talvez você fale assim, nossa, nós passamos um momento tão difícil. Tem alguma coisa para agradecer? Tem. Você está respirando, em nome de Jesus. Glória a Deus. Lembrando então, anote aí, marque na sua geladeira, no papelzinho, cola na sua geladeira aí, cola no vidro do carro. Segunda-feira às 20 horas, live com o meu amigo pastor Agileu. Às 20 horas o pastor vai trazer uma palavra tremenda da parte de Deus. Deus vai continuar usando esse servo, como ele tem usado.
E aí todas as segunda-feiras, 20 horas, Deus tem usado muito o pastor Agileu, e que você possa guardar no seu coração que vai ser ministrado pelo servo do Senhor. Mas não é só guardar não. Pelo nosso pastor Carlos e a pastora Neuza também, sempre trazendo uns estudos aí tremendo da parte de Deus, e que você também possa ser abençoada com a palavra de Deus. Na quarta-feira, a irmã cooperadora Simone trazendo uma palavra também de Deus. Quarta-feira agora trouxe uma palavra tremenda. Às vezes, querido, eu posso não entrar aí na hora, né? Mas aí eu compartilho e assisto depois, amém? Na quinta-feira, na quarta-feira, 19 horas, o pastor Carlos solta a lista aí para o culto da quinta-feira. Você vai falar assim, mas ainda precisa disso, irmão Ciro? Porque a capacidade foi liberada por 50%, né, da capacidade da igreja, então há vaga para 60 pessoas. Então você tem que ainda, né, dar o seu nome para estar cultuando lá. Aí às vezes você fala assim, mas eu não sou da comunidade evangélica Deus Vivo do Paranavaí, eu gostaria de ir. Como é que eu faço? Como sempre fala meu amigo pastor Gileu aí, por um amigo meu, que seja amigo seu, que seja amigo de algum amigo seu aí, e Deus te fala, eu queria ir, dá o meu nome lá. Ele vai colocar o teu nome na lista lá, né? E você vai ser abençoado com a palavra de Deus. Na quinta-feira agora eu não pude estar, por isso nós não conseguimos transmitir aqui, amém? Mas quinta-feira nós estaremos lá para cultuar a Deus. Ou eu transmito pelo meu Facebook, ou eu transmito aqui pelo Facebook da minha esposa, em nome de Jesus. Sexta-feira, o Almiro e a irmã cooperadora Paula, onde também trouxe uma palavra tremenda. Eu não entrei ao vivo, mas depois eu compartilhei, assisti, foi bênção de Deus. Deus tem usado muito essas pessoas que têm se colocado aí para pregar o evangelho através dessa live. E eu, até esse dia eu comentava com o pastor Carlos, independente quando voltar tudo ao normal, seja ano que vem, ou seja esse ano ainda, eu vou continuar com esse trabalho aqui, eu e minha esposa, porque tem alcançado muito lugar. A gente tem ido para a Espanha sem pegar avião, tem ido para Londres, tem ido para a Espanha, tem ido pelo Brasil inteiro. Estados Unidos, temos ido para Maringá, para Mato Grosso, Curitiba, São Paulo, Curitiba. Brasil, o mundo, sem sair do lugar. Por quê? Verdade. Porque essa tecnologia Deus tem colocado na nossa mão. Então, já que Deus permitiu esse trabalho, vamos fazer, e fazer com gozo, fazer com alegria, com júbilo, porque foi o que Deus, nesse momento, tem permitido para nós. Muitas vezes, talvez você recebeu promessa aí que você ia a lugares distantes. Tá aí, ó. Não perca essa oportunidade, e nós temos aproveitado bastante. Mais uma vez lembrando que amanhã tem festa lá na casa da irmã Elisângela Rodrigues, porque é aniversário dela. Deus abençoe a vida dela, que o Espírito Santo possa derramar bênção e muitos anos de vida, a irmã Elisângela Rodrigues. Aí o Marcinho já mandou um WhatsApp aqui que a costela já está temperada, e amanhã a gente parte para lá, para depois a gente ir pro culto em nome de Jesus. Mas será que vai ser o perguntar a carne, igual o Ladomiro? Eu acho que é o pastor Agileu, porque o pastor Agileu faz umas costelas no tambor lá legal. O pastor Agileu é amigo da família também. Eu creio que é o pastor Agileu que vai assar amanhã em nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe a sua vida. Eu quero mandar aqui um abraço para minha tia Ivone, que ela acabou de entrar aí. Que Deus abençoe a sua vida, tia. Deus está cuidando de tudo, viu? Descansa seu coração. E pro Lennon, que acabou de entrar também, que Deus abençoe a sua vida, viu, Lennon? Amém. Eu quando falo assim de vocês compartilhar, tem uma pessoa que eu esqueço sempre de dar um abraço para ela, que ela tem sempre compartilhado nossas lives, a irmã Rosângela Bolfin. Deus abençoe a sua vida, irmã Rosângela, irmã Valmira, né? O presbítero Almiro, enfim, é muita gente que compartilha, então a gente pode, para não fazer injustiça com ninguém, você que tem compartilhado, que Deus possa te abençoar. E a irmã Silvia, sua vida, agora acabou de entrar aqui o Murilo César, que trabalha lá com você. Que Deus Murilo abençoe a sua vida, Murilo. Que Deus abençoe a sua casa. E eu quero dizer algo para você. Deus tem grandes coisas para ainda este ano, para minha vida e para a sua. O ano ainda não acabou, nós estamos em outubro. Falta 2 meses para acabar o ano. Tem muita promessa para ser Tem cumprida. muitas coisas ainda para o Senhor derramar na minha vida e na sua. Mas fica na presença de Deus. Fica na presença dele. E o Silvio falou agora da irmã Rosângela. Também quero mandar um abraço para a irmã Silvia Maria, que ela é lá da igreja Ábida, acho que é Ábida. E ela sempre assiste dela, manda para mim, irmão, que palavra abençoada. Eu estava assistindo, mas assim, assisti depois, né? Então assim, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, que Deus possa derramar bênçãos sem medidas na casa de vocês, e deixa o Senhor entrar e agir da maneira e fazer do jeito dele. Amém? Amém, querido? Vamos orar então. Leva o seu pensamento a Deus aí, curva a sua cabeça, vamos orar, vamos pedir para que Deus mais uma vez possa nos abençoar esse final de semana em nome de Jesus. Amém? Amado Deus, querido Pai, nesse momento diante da Tua presença eu quero apresentar a Tua igreja.
Eu sei que hoje o Senhor falou no nosso coração com uma palavra do teu trono. Por isso eu sei que edificou no coração dos teus filhos, Pai. E que com o testemunho que eu contei aqui, vários possam vir, Senhor. Porque não somos nós, mas sim é o Senhor que tem feito. Pai, cada família aqui representada que assistiu ou que vai assistir essa live depois, que o Senhor possa derramar chuvas de bênção, Pai. Livra de todo mal, de todo acidente, nos dê um final de semana abençoado, um culto maravilhoso amanhã, Pai. E que as tuas promessas venham ser cumpridas na vida da tua igreja. Sim. Eis que a tua noiva está te esperando, noivo, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha buscar a tua noiva, para junto nós cear, Pai, naquele grande dia. Deus poderoso e santo, eu repreendo no nome de Jesus Cristo todo tipo de enfermidade, que o Senhor possa ir de encontro aos hospitais nesse momento, Pai, aonde houver um acamado, precisando, Pai, de oração, que essa oração possa chegar no leito dos teus filhos e que o Senhor possa curar se for da sua vontade e do seu querer. Pai, eu repreendo toda a seta do inimigo, toda a tentativa do laço do inimigo contra as vidas da tua igreja, porque a tua palavra diz que a porta do Por isso a tua igreja está clamando e pedindo a tua bênção e a tua unção sobre as nossas vidas. Derrama do poder do teu Espírito Santo sobre a vida de cada um, Pai. Dê um final de semana abençoado, Pai, em nome de Jesus. E que abençoe também o teu servo que estará ministrando amanhã, Pai, no culto de graça. Que o Senhor possa usá-lo para falar com a tua igreja. A feira vai estar trazendo uma palavra do Senhor. E todos aqueles, Pai, que durante a semana estiverem ministrando a Tua palavra. E aonde houver uma igreja, Pai, pregando o Teu evangelho verdadeiro, que o Senhor possa abençoar com a Tua palavra os Teus filhos. É o que eu oro, te peço, te agradeço nessa noite, em nome de Jesus. Receba a Tua bênção, receba a Tua... Eu quero aqui mandar um abraço e encerrar para a Sueli Freitas, lá de Pérola, que ela acabou de entrar. Que Deus abençoe neste momento, né? Semana passada nós oramos aqui pelo seu santo, né? Quem estava conosco está lembrar. Ele veio a falecer na terça-feira, né? Mas o Senhor fez a vontade dele. Então, Sueli, que o Senhor venha confortar e derramar sobre os corações de vocês, passar o bálsamo no coração de vocês, tirar toda a tristeza, porque a gente sente a falta. Mas o Senhor sabe tudo que Ele faz na nossa vida é para a glória dele. Então nós temos que glorificar e exaltar o santo nome do Senhor. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês que estiverem aí conosco e receba a vitória do Senhor. Mesmo que você estiver no calabouço, na prisão, onde você estiver, o Senhor está contigo e Ele vai te honrar. Porque o nosso Deus, Ele é aquele que sabe todas as coisas na nossa vida. Amém? Fique todo mundo na paz do Senhor Jesus Cristo, também? Amém. Deus abençoe a sua vida também, Pastor Edson. Que esse final de semana Deus possa falar bastante aí em Paranaguá, usando o teu servo aí na igreja metodista aí em Paranaguá. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus e até o próximo sábado, se assim Deus nos der a graça. Receba a tua vitória em nome de Jesus.